Agora, na nossa conversa jurídica, nós vamos falar um pouco sobre direito do consumidor com relação a vitrines. Agora com o Dr. Francisco. Estamos na nossa conversa jurídica de hoje. Dr. Francisco, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Flávio. Francisco, eu vou até passar hoje a nossa pergunta veio de uma experiência pessoal minha. Ano passado andando no shopping, essa coisa, né, fim de ano, começo de ano, a gente está aí vendo a questão de comprinhas, aquela coisa de o que vai gastar o 13º, que todo mundo fala, né? E a gente percebe que na vitrine, muitas vezes não está o preço. Como é que funciona isso? Assim, para quem é obrigado a colocar, não é obrigado a colocar? Como é que funciona a questão do direito do consumidor nesse tema? Flávio, nós temos uma lei que cuida desse assunto desde 1990, que é conhecida de todos, que chama-se Lei do Código do Consumidor. Isso em 90, ele já traz, inclusive, nos seus dispositivos, o dever da informação ao consumidor de preço, da quantidade, da qualidade, enfim, tudo que o consumidor tem direito a saber sobre o produto. Então isso já existia. Em 2004, para que na verdade se definisse essa questão de preço, de informação, foi sancionada uma lei, que é a Lei 10.962, que trata, sabe assim, deste assunto, e veio realmente trazer tudo que é necessário para que, na verdade, o consumidor seja informado. Esta lei foi regulamentada em 2006 por um decreto, o decreto 5.903, que assim, ele traz... Então, vamos voltando assim. Detalhadamente foi 90 o Código de Defesa do Consumidor, 2004 sobre a questão do preço, lei, isso. E aí em 2006 foi regulamentado. Tá. E aí, na verdade, hoje, assim, não temos mais dúvida. Já não tínhamos em 90. Mas aí ficou mais explícito. É que o código diz assim, olha, tem que informar o preço. Mas aí todo mundo vai informar como? Então, mas eu informo lá no meu caixa. Ele pode ir lá no caixa para verificar. Aí, o decreto, ele na verdade foi muito claro. Ele trata do que você acabou de me dizer, do preço da vitrine, do preço interno, e ele assim, possibilita 3 formas de informar o preço, através de etiqueta no produto ou afixado na embalagem, impresso na embalagem, através de um preço referencial, código de referência ou código de barras. Vitrine é muito claro, inclusive com multas altas pelo PROCON. Tem que ter preço, se for à vista, o valor, se tiver desconto, o percentual, se for a prestação, o número de parcelas, a periodicidade, se é para pagar com 60 dias, com 90, com 30, Porque ele pode fazer em 10 vezes, e cada 15 dias. Pode fazer, em 10 vezes. Eu entro lá para comprar, eu vou passar meu cartão no meu amigo, é a cada 10 dias. Então tem que ter a taxa de juros, sabe, tem que constar, inclusive assim, qual que os juros que incidiu ali. Não, porque às vezes eu não vou conseguir calcular a taxa. Ele vai mostrar para mim lá o seguinte: compra-se televisor, sabe assim, apenas 0,99% de juros, Inclusive o código, a própria lei, e o decreto, eles tratam de um assunto interessante, porque antes você, na verdade, ia fazer uma compra, chegava no crediário, e você ia para o crediário quando você queria comprar, tá lá 10 parcelas de R$150. Você falou, nossa, R$150 está barato. Mas acontece que quando, na verdade, traz para o valor presente, dava R$70 a parcela. E o valor que eu tenho, sabe assim, de condições de pagar, é o valor assim, que as pessoas têm. Sim. É aquele valor que eu observo de acordo com o meu ganho. Se eu ganho 1.000, mas 150 eu pago. Só que o valor correto era 70. Porque acaba vendo uma empresa, em vez de estar vendendo produto, ela está vendendo crédito só, Porque com esse tamanho de juros, muitas vezes algumas empresas até entraram nessa, Perfeitamente. Senhor, até essa questão assim, do número de parcelas, eu vi uma vez uma situação até meio estranha, comentar com o pessoal que está assistindo o programa. A pessoa chegou na concessionária e um dos donos, os sócios, falou, não, em 15 vezes iguais, Aí o cara se empolgou e na hora que foi fazer o contrato, não, mas é 15 a cada 2 dias, você paga uma, em 30 dias você tem que me pagar tudo. A brincadeira, a pessoa ficou estranha, porque ela, na verdade, naquela indecisão da compra, ele não deixou muito claro. Às vezes, até numa concessionária, isso tem que estar, assim, em todos os locais de comércio, tem que estar muito claro o preço exposto. Olha, a lei veio definir que, vamos dizer assim, comércio,
né? Varejo, bares, supermercados, shoppings, restaurantes, estabelecimentos comerciais que lidam com o público. Porque existe aquela situação seguinte: quando o público tem contato com o preço, no supermercado, eu tenho que chegar na prateleira, eu tenho que saber o preço. Você tem que estar ali, né? Eu tenho que estar ali, não pode ter. E outra coisa, mas tem um código de barras. A lei exige o seguinte, que a pouquíssimos metros eu tenho que ter um equipamento óptico para eu nem andar muito, para não me dificultar, para eu ir lá e fazer o preço, né? Se isso não for cumprido, né, tem que ser informado imediatamente ao PROCON, porque as multas são altíssimas, né? Chega-se a 5 milhões, sabe assim, é o valor. Os shoppings fazem muito isso, e é uma das coisas que os shoppings fazem, ou lojas de vitrine, é às vezes o seguinte: com ele fechado, falar que está limpando e não coloca o preço. Mesmo desta forma, sabe, se estiver limpando, o que estiver fazendo, o preço do produto tem que estar lá, para que, na verdade, o consumidor não tenha necessidade de entrar na loja para perguntar o preço. Ele pode ter que ver de fora, ele está olhando a vitrine, tem que ter esse ele vai decidir, claro, ele vai decidir antes. Aí ele viu o preço, a quantidade, aí ele vai entrar, né? Então essa regra de que não, eu não vou colocar o preço para a pessoa entrar, porque aí vou forçar a venda, né, é totalmente proibido, com multas altíssimas. Nesse caso, a questão do preço é uma das partes aí na questão do direito do consumidor. Eu sei que provavelmente nós vamos ter outras oportunidades aqui no programa de tratar essa questão, assim, para muitos dos empreendedores, eles vão para a área comercial, quer dizer, a gente vai vender um produto, vai montar uma loja, uma situação que ele vai lidar com o cliente final. É muito importante para o empreendedor conhecer essa questão do Código de Defesa do Consumidor? Inclusive hoje, Flávio, existe uma lei que exige que todo estabelecimento tenha um exemplar do Código do Consumidor. Ali na loja? Muita gente acho que nem sabe disso, né? Não sabe. Tem uma lei, a lei é recente, né? Não é muito. Mas hoje se exige que fique ali. Então, a pessoa tendo uma dúvida, ele tem direito de consultar ali, tem direito, inclusive, de pedir informações para as pessoas, para os vendedores, para o dono, para o gerente, que informe o direito dele. E não pode haver recusa. É bem interessante e poucas pessoas sabem disso. Então, o empresário, na verdade, ele quando vai montar um negócio, ele precisa ter, sabe assim, uma assessoria boa jurídica, ele precisa ter, na verdade, uma assessoria boa contábil, para que ele possa exercer a atividade dele de maneira legal, né? O nosso problema é que os consumidores, de uma forma geral, sabe, eles não buscam os direitos. Né? A gente é retórica, mas vamos dizer Sim. que isso é coisa nossa de latino-americano. De não buscar o direito, né? Né? A gente percebe, a gente vê, por exemplo, europeu, americano, sabe? Não deixam passar isso. E aí fica sério, né? Assim, as coisas, na verdade, caminham de forma melhor. Esse assunto nós vamos voltar, porque com certeza esse é um assunto muito interessante para os nossos empreendedores, quem está mexendo com os negócios, no bairro, no centro, em qualquer local, assim, como eu vou lidar com o meu consumidor. Mas obrigado novamente pela sua participação na nossa conversa jurídica. Okay. E a você que está nos acompanhando, continue conosco no Aprender a Empreender. Obrigado.